Filho de empresário e mãe artista plástica, podemos dizer que ele herdou o melhor dos dois mundos. O meu convidado conheceu o mundo da arte já aos 12 anos, quando escreveu e publicou um livro de poesias. Depois da poesia foi para a música e mais tarde para a fotografia, que ele encontrou a sua verdadeira vocação artística. Hoje é um dos mais celebrados artistas brasileiros da nova geração. Desde que fundou a própria galeria, que leva seu nome, ele transformou o seu estúdio em um espaço para intercâmbio entre artistas do mundo todo. O meu convidado de hoje quebra o estigma do artista solitário e sofredor, mas sim um novo tipo de personagem, o artista que toma iniciativa, que produz, que promove, vai atrás, se relaciona com os outros, investe e busca ser reconhecido pelos seus múltiplos talentos e não apenas recompensado pelo seu sofrimento. Sabe aquele cara gente fina, rodeado de amigos, sempre com uma mensagem positiva para contagiar o ambiente? Seja bem-vindo, Gabriel Ickbold. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, cara, que apresentação maravilhosa. Obrigado você pelo convite. Sou seu fã também, acompanho há algum tempo já as suas apresentações, o podcast também, a sua fala. É isso, vamos trocar e tô aqui para aprender também muito. Boa, vamos lá. Eu quero começar tentando decupar aqui um pouco de como que foi essa tua criação. Você foi criado em um ambiente onde havia bastante ênfase no mundo empresarial. Desde jovem você já percebia que não se enquadrava nesse mundo ou foi algo que você aprendeu com o tempo? O ambiente da minha casa, assim, ele sempre foi um ambiente muito artístico e um ambiente com esse lado realmente empresarial o tempo inteiro muito presente, assim. Meu pai, na época em que a gente era criança e adolescente, era CEO da Wickbold, que é a empresa da minha família, né? Já desde 1938, meu bisavô que fundou, então é uma história realmente da nossa vida mesmo, a empresa. E eu tinha em casa esse ambiente, assim. Meu pai, um cara empresário, muito de negócios, de ideias, de relacionamento, mas também com uma alma muito de artista. Então, meu pai que escrevia poesia, ele que me ensinou a escrever poesia, e minha mãe, do outro lado, era artista plástica, mas ao mesmo tempo, ela sempre teve essa veia do tipo, vamos fazer, bora acontecer, vamos transformar isso num projeto, vamos colocar isso de pé. Então, os dois tinham um mix. E esse mesmo mix que eu acho que eu carrego também, assim, a arte nunca foi descolada do mundo dos negócios para mim. Sempre foi uma forma de enxergar como o meu trabalho podia ser autossustentável, como que eu podia, enfim, aumentar e ampliar minha mensagem, como que eu podia me desafiar criativamente dentro de um universo que também precisava ser comercialmente viável. Então, acho que eu fui bem instruído por eles. E assim. desde o início você teve suporte para encontrar o seu caminho? Era um diálogo de pai e filho complexo, assim, porque o meu pai sempre queria me levar pra Wickbold, né? Falava assim, não, meu trabalho é criativo, você vai gostar, vem aqui, sempre tentando me trazer pra dentro do negócio. E eu, com 16 anos, tive o alto da minha adolescência rebelde e falava pra ele, não, pai, eu acho que eu sou maior do que a Wickbold, eu acho que eu tenho uma mensagem maior, acho que eu tenho uma outra coisa pra fazer. E ele ouviu aquilo com tanta convicção, assim, do que eu falei, assim, com tanta personalidade, que ele decidiu me apoiar. Então ele veio com as ferramentas, assim. Ele falou, cara, então tá bom, você quer trabalhar com música? Então eu vou te dar um estúdio. Só que nesse estúdio você vai ter que gravar os melhores artistas da música brasileira. Então com esse presente, ao mesmo tempo, veio uma cobrança e uma responsabilidade. E é uma jornada dessa relação pai e filho que só veio a se integrar, assim, na minha mente agora, assim. Foram esses 20 anos, né, que meu pai faleceu, eu tinha 18 anos de idade. E quando ele faleceu, o meu estúdio estava pronto. Eu tinha acabado de montar ele, pronto para começar a gravar, aquele momento, 18 anos de idade, um estúdio de música na mão, super equipado, bum, e meu pai faleceu. A minha figura paterna de liderança, de segurança, né, aquilo ali abriu um abismo, assim, embaixo de mim, e que ao mesmo tempo me projetou uma força muito grande de eu vou conseguir, eu vou superar esse desafio. E é uma coisa que eu só fui conseguir entender praticamente agora, assim, com um grande ciclo fechado. Foram 16 anos dentro do meu trabalho artístico, me reinventando, criando séries novas, mostrando que eu era capaz. E esse ciclo, para mim, muito, muito perfeito, assim, de tudo que eu fiz até hoje não vale nada, vou começar uma série nova, crio uma nova estética, apresento uma exposição, essa exposição acontece, dá certo, próximo trabalho. Vou zerar tudo que eu fiz até hoje, não importa, meu próximo trabalho, minha argumentação, como que eu vou buscar, eu preciso me reinventar, eu preciso me recriar novamente.
E aí, esse ano, eu tive uma busca muito grande, porque eu cheguei num lugar, né? No final do ano passado, eu abri uma galeria no Oscar Freire, gigante, um espaço que todo artista sempre sonhou, 1.500 metros quadrados no coração da cidade de São Paulo. E aí, na hora que eu cheguei naquele lugar, eu fiquei com uma vista um pouco turva, assim, da direção, né? Eu sempre tava com esse lugar na minha mente, assim, com uma experiência daquele tamanho, né? Onde eu pudesse realmente apresentar meu trabalho de uma forma mais completa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco extasiado ali naquele momento, né? 800 pessoas por dia, parabéns pelo seu trabalho, nossa, que incrível que você tá fazendo. E aquilo me deixou, de certa forma, anestesiado. E eu decidi fazer um fechamento de ciclo mesmo, um retorno para dentro. E voltar um pouco pro lugar. Por que eu comecei? Para que eu comecei, né? Qual era essa grande busca? E aí eu fui para 2 retiros muito importantes no começo do ano. Um deles chama Path of Love, que é um retiro totalmente de conexão com a sua sombra, né? Que é um dos principais, nossas principais dificuldades, né? Entender que a nossa sombra é tão potente quanto a nossa luz, entender que essas duas forças elas coexistem dentro da gente para formar esse ser humano único, né? Específico, perfeito nas suas imperfeições. E aí depois desse retiro voltei com uma força já muito grande nessa transformação, fui para um outro retiro que fala de Tantra, sobre a sutileza, né? Sobre a nossa forma sutil da existência, né? Então, esse movimento que a gente está acostumado, né, de rápido, demanda, entrega, prazos, crescimento, mais volume. Se você não está evoluindo, não está crescendo, você está estagnado, você está morto. E o Tantra fala sobre um outro lugar, sobre um lugar da sutileza, né? Essa sutileza na nossa existência, né? Esse contato extremo com a presença. Esses 2 retiros me trouxeram uma outra luz muito forte, que foi a conexão com o divino, né? Com uma força maior. Que na arte, para mim, sempre teve muito claro esse tráfego, assim, né? Onde habita a arte? A arte não habita num lugar das ciências exatas, realmente ela habita num lugar do divino, uma outra conexão. Uma antena capaz de capturar um inconsciente coletivo e transmutar ele de uma forma pura e verdadeira, que está muito conectado com a nossa essência, com o que a gente é, com a nossa intuição. E essa intuição veio nesse chamado, assim, dessa reconexão com esse amor por Deus que habita você e todas as coisas. E está vivo e transmutado na nossa presença, na nossa capacidade de estar presente. Né? Em todos os momentos, eu fui sentindo que a gente o tempo inteiro está, né, vivendo. Tô treinando pensando no trabalho, eu tô trabalhando pensando no treino, eu tô cuidando dos meus filhos pensando no trabalho, eu tô trabalhando pensando nos meus filhos. E esse grande ciclo de desconexão com o presente é o que gera essa imensa ansiedade e a nossa incapacidade de realmente estar fazendo uma coisa de corpo e alma. E um ponto que eu achei demais aqui que você trouxe do primeiro retiro sobre o lado luz e o lado sombra. E eu falo muito isso nas palestras, e a gente antes até da gravação estava falando, puxa, se a gente consegue pegar o melhor do mundo dos artistas, do mundo do esporte, do mundo corporativo, como a gente pega muitas oportunidades de desenvolvimento. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que quando eu falo de desenvolvimento pessoal e mesmo profissional, é muito interessante que tudo é o lado sombra e o lado luz. Por quê? Porque a maior parte dos nossos defeitos são extensão dos nossos pontos positivos. Então, uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa muito estruturada, no happy hour se torna um chato. A pessoa extremamente criativa, talvez num ambiente corporativo que precisa de organização, ela vai se colocar como uma pessoa desorganizada. Então, não tem o certo, não tem o errado, tem a parte da conexão. E o lance da presença também é algo que me despertou aqui, que eu queria perguntar para você. A gente hoje vive num mundo de rede social, e a exposição online desempenha um papel significativo na carreira de um artista. Como que você navega entre essa necessidade de promoção e, por outro lado, a preservação da sua privacidade e autenticidade? É uma pergunta muito boa. Porque a gente se transforma, né, esse ser 360 que o tempo inteiro está em trabalho, né? Você está indo numa busca ou eu estou falando de um retiro ou de um mergulho, né? Isso também se torna parte de uma busca do meu engrandecimento como ser humano, que vai se converter no meu engrandecimento como artista, que resulta no interesse das pessoas pela minha busca. No final das contas, tudo que eu estou fazendo é criar repertório para poder alimentar esse artista e essa essência e transformar minha arte cada dia mais pura e mais verdadeira, né? Mais real comigo mesmo. Eu acho que o artista ele sofre ainda mais com esse negócio das redes sociais, né? Com essa questão, né, de likes, de aprovação, que na verdade
transforma o nosso trabalho cada vez mais vazio, né? O artista começa a ficar vazio porque ele está o tempo inteiro buscando aprovação. E a arte não é necessariamente sobre essa aprovação, né? A arte muitas vezes é sobre uma provocação. E o tempo da arte não é conectado com o tempo das redes sociais. A gente não demora para amadurecer uma ideia, criar um projeto, transparecer uma fórmula ali enfim, de um raciocínio sobre um determinado tema no mesmo tempo das redes sociais. Então, saber trafegar nesse on and off, assim, online e offline, é uma coisa que realmente é um grande desafio, assim. Trazer a minha potência, exatamente o que a gente também estava comentando antes, no que eu faço melhor, né, e como as pessoas enxergam esse melhor que eu tenho para trazer e para dividir, como eu sinto que eu estou passando isso, né, como que eu estou sentindo que as pessoas estão recebendo, e como as pessoas estão lendo o que eu não sei, né? Então, jogar com essa... Eu acho que no final das contas a gente só vai conseguir atingir isso com a verdade, né? Eu acho que a verdade ela vai sempre prevalecer no final, né? Se a gente conseguir trazer verdade em todos esses aspectos, assim, o que é a minha vida pessoal, o que da minha vida pessoal eu consigo atribuir ao meu trabalho e como que essa conexão entre essas duas partes realmente somam na construção de como as pessoas enxergam essa persona. Mas se tudo isso não está embasado em verdade, fica vazio, né? E aí o tempero para mim desse equilíbrio é que a gente vê que muitos artistas têm um desafio de monetizar o seu trabalho, de encontrar oportunidade comercial. Como que você encontrou as maneiras de transformar a sua arte numa carreira sustentável? Eu acho que foi realmente uma construção que levou tempo. As pessoas não têm mais esse tempo, né? Todo mundo quer fazer sucesso ontem e que esteja vendendo um número amanhã, ou ao mesmo tempo se comparando, né, com o processo de outra pessoa, como outra pessoa atingiu o que a gente chama, né, de sucesso ou não, porque também é uma outra questão que acabou se envolvendo muito na minha cabeça, essa questão do sucesso, né, como a gente lê esse achievement, né, o que a gente faz e por que a gente faz, e qual o resultado que a gente tem com o que a gente faz. Na minha cabeça, a origem do sucesso do artista está na transmutação, na criação. Esse momento é o momento do sucesso. No momento que eu consegui transmutar uma criação, que eu encontrei a minha paz ali, na minha verdade, a minha obra fala o que eu quero falar, levanta a bandeira do que eu quero levantar, e esse tá engajado com o meu propósito de vida, com a minha essência, aquilo para mim é o sucesso. Como as pessoas vão absorver isso é a parte da interpretação delas, que também faz parte da criação artística. As pessoas também querem ter a parte criativa dentro da interpretação do seu próprio trabalho. Então elas olham a obra e elas também querem participar criativamente daquilo. Elas também querem ter um feedback, uma forma de enxergar. Mas eu fui construindo esse discurso com os anos e fui estruturando a minha fórmula para vender as minhas obras. Então eu acabei restringindo o número de cópias do meu trabalho, por exemplo. Eu só faço 5 cópias de cada imagem. E o valor dessas cópias ele é crescente. Então uma pessoa que investiu numa primeira imagem que ninguém comprou, ela está comprando uma imagem por um valor menor, mas com o risco talvez essa imagem não ser uma das principais imagens. E a pessoa que aposta numa imagem que já está no final da tiragem está pagando o preço pela certeza de que aquela imagem já é uma top seller, é uma best seller, é uma imagem esgotada. E da primeira para a quinta curiosidade, isso pode chegar no delta de quanto? O valor sai de 45 mil para 250 mil. Então ela faz uma escada de 45, 55 mil até 250 mil. Então na hora que ela chega nesse valor, e muitos dos colecionadores optam por comprar as últimas imagens. Porque eles sabem que aquilo ali, de uma certa forma, vai ficar valorizado. Eu não sei, o universo da arte ele tem essa sensibilidade, assim, né? Existem pessoas que querem ingressar, que estão a fim de começar a comprar, começar a ter uma coleção, então talvez ele vai numa imagem que para ele esteja um valor que esteja dentro do universo dele. Outro cara está querendo comprar porque ele está querendo dividir o patrimônio dele em outras ações, é um cara que já está mais estruturado, ele acaba botando e deixando aquele dinheiro, né, investido ali em outro asset para ele, né? Então... E uma coisa interessante que eu acho que você traz no teu trabalho, e eu vejo que o mercado da arte está em constante evolução. E essas novas tecnologias estão mudando a forma como as pessoas consomem, interagem com arte. Como é que você vê o papel da tecnologia no mundo artístico dentro dessa dinâmica? Eu acho que a gente está passando pela maior transição, né, de todos os tempos. Imagino para você também essa pergunta impacte muito, né? Como vão ser as carreiras do futuro, né? Como vão ser esses profissionais que não vão ter mais que executar esses trabalhos braçais que talvez a inteligência artificial resolva pra gente.
Mas no mundo da arte, a gente tem facilidades estéticas, né? De revelar imagens, ou transformar imagem, ou criar imagens de uma forma absoluta, colocando inputs de sensação, de emoção, de espiritualidade. Mas eu ainda sinto que o mercado da arte está muito apaixonado pelas imperfeições do ser humano. Que talvez a tecnologia ainda esteja conseguindo enxergar isso de um jeito... mas é da imperfeição que eu gosto, é do não tão perfeito, tão polido, tão estético. Então, eu acho que a inteligência artificial não vai ter dificuldade de entender isso. Eu acho que ela vai acabar aprendendo como qualquer outra, mas o mercado da arte ainda está criando essa distância, né? Eu acho que realmente pro mundo da estética, imagens, seja pela ferramenta do Photoshop mesmo, as facilidades que estão sendo desenvolvidas, seja no mundo da arquitetura, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de estética de mobiliário, né? Tudo isso está muito rápido, se transformando, e as pessoas estão querendo gerar a realidade daquelas imagens que a gente está vendo, né, na inteligência artificial. Mas realmente é um campo onde muito vai ser desenvolvido, né? Nos próximos meses. A gente fala assim, não, quanto tempo? Nos próximos meses, né? Então, as coisas estão acontecendo, mesmo na música, assim, você fala, nossa, dentro de um software você consegue falar que você quer uma batida do estilo do Kanye West com um arranjo de metais, referência da Motown, misturado com cordas egípcias, com tudo isso com uma voz feminina. 5 minutos ele criou 3 exemplos para você daquela base, daquela canção. Então, se não falar que é assustador, tipo, eu acho que é isso. Quem vai estar do lado da tecnologia... É uma beleza assustadora. Assim, é maravilhoso, né? Tipo, tá te dando... Ó, toma aqui, você quer opções? Toma. Blá, quer variedade? Toma. Então, eu acho que realmente quem vai ficar por trás, novamente, vão ser os construtores dessa história, né? O construtor, a pessoa que vai construir o storytelling, o discurso, o porquê daquela imagem, o porquê que aquilo parece daquele jeito. Então, eu acho que cada vez mais como conectar, né, o artista com esse lugar que, para mim, tem sido o que mais tem ecoado esses tempos, essa conexão com o divino, realmente, com a espiritualidade, com essa evolução espiritual, com essa evolução, né, dessa sensibilidade, da nossa intuição, né? Essas são as ferramentas humanas, né, que a gente tem ainda, que não se conectam com a máquina, assim, que realmente são as mais difíceis de manter polidas, né? Com a rede social, com o Instagram, com a nossa autocobrança, com a nossa ansiedade, com a nossa necessidade de produtividade, tudo isso deixa a nossa intuição, né, blurred. A nossa antena fica suja. Sim. Então, cada vez mais eu tenho retornado para esse lugar de, cara, como que eu posso deixar a minha mente mais fluida possível? Agora tem um ponto da tecnologia que eu queria explorar contigo. Como é que você enxerga essa relação com os direitos autorais e propriedade intelectual, né? No mundo digital, onde reprodução e disseminação de obras de arte pode ser facilmente, né, copiada, acessada? Não sei, cara. Sinceramente, tá muito... É isso, quando eu falei da música agora, por exemplo, eu tava dando 5 referências de artistas para fazer uma base de uma canção. Do mesmo jeito que uma pessoa pode pegar 5 referências de artistas para fazer uma obra de arte. Então, como isso vai se estabilizar, sinceramente eu não sei. Eu acho que é um debate assim que ainda vai ter muita água para correr. Assim. A gente tentou chegar em meios mais... solução de problemas, né? Quando a gente chegou o começo do Bitcoin, as NFTs, todo esse processo ali desse mundo cripto parecia trazer muitas soluções para o meio artístico, né? Como ter direitos conexos quando você vende um quadro para um terceiro, você né? Fala das NFTs. Porque a NFT trouxe isso, né? O artista vai ganhar sempre, né? O artista vai ganhar sempre que aquela obra for vendida e revendida. E esse era um problema antigo do mercado da arte, né? A gente vendia uma obra uma vez e quem capitalizava realmente eram as pessoas que investiam no primeiro momento e acabavam flipando ou vendendo essa obra no segundo momento. E o artista ficava vendo navios, né? Ele nunca mais recebia, né? Aquele ágio em cima da valorização do trabalho dele. Então, o mundo digital apresenta ferramentas assim que a gente quer solucionar como problemas, né? E como isso vai se integrar realmente numa realidade maior, de novo, é um grande jogo de interesse, né? E um ponto aqui que eu estou pensando aqui, escutando você falar, como é que você mede o seu próprio sucesso como artista? Que critério que você considera importante?
Medir o sucesso é complexo, né? Porque ou a gente tá numa sensação de sempre uma insatisfação, né? Do quero mais, quero crescer mais, quero ser maior. Ou a gente tá numa extrema realização com o que a gente já criou, já fez, e uma satisfação de ser o que a gente é, né? Eu acho que eu venho transicionando entre esses dois momentos, assim. Sair de um lugar de muita insatisfação e querer crescer e desenvolver e sentir um potencial e mais e mais e mais para uma outra sensação agora, assim, de tipo, nem sempre a evolução financeira que aparece, o que as pessoas sentem, é o nosso maior momento de evolução. Existem, né, vários âmbitos que a gente pode evoluir, seja como pai, seja como a sua espiritualidade, seja no seu corpo físico, na sua relação com o seu corpo, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento. Então, todos esses campos, né, eles requerem momentos e dedicação, né? E não necessariamente o seu melhor momento é o momento em que você está melhor profissionalmente. Então, o sucesso, né, esse tão almejado lugar que a gente olha de fora e fala, eu quero chegar lá, e quando eu chegar lá, minha vida vai ser assim, vai ser assado, e eu vou ter conquistado, e aí sim eu vou poder fazer. Isso não existe, né? Na hora que você chega lá, é isso que eu falei, quando eu cheguei no topo desse lugar, nessa galeria gigantesca, um projeto do Isai, e eu olhei e eu falei, nossa, cheguei, né? E aquele vazio, aquele tamanho daquele sucesso, né? O tamanho do referencial que as pessoas estavam tendo na minha imagem, talvez não tenha sido o meu momento mais feliz, né? Dentro da minha criação. E aí eu retornei de novo para o meu lugar de maior felicidade, que era quando eu estou criando as minhas imagens, quando eu estou produzindo as minhas obras, quando eu estou me conectando com a minha verdade. E durante esses processos de autoconhecimento para tentar entender essas respostas, eu acabei participando de um retiro de ayahuasca, né? E fui fazer um contato com a medicina que eu nunca tinha feito. E durante esse ritual, eu tive um contato absoluto, assim, com o meu pai, né? Com a figura do meu pai. Uma sensação que um manto azul, assim, me cobriu da cabeça aos pés. E a voz dele veio no meu ouvido e falou assim, você pode relaxar na minha presença. Você não precisa provar mais nada pra ninguém. E aquilo foi um choque muito forte, assim, na minha cabeça, porque como ficou claro, né, a minha forma de trabalhar. Eu tava me provando, na verdade, pra ele, né? O tempo inteiro, esses 20 anos, eu vou conseguir, eu vou me superar, você vai ver, pai, eu vou fazer a minha arte, você vai ver que eu vou conseguir o meu espaço. E no fundo, eu tava querendo provar, aquele garoto querendo provar pro pai que era capaz de, sabe, de ter a sua missão de vida reconhecida. E eu tava numa palestra em Dubai, num festival maravilhoso lá com os maiores fotógrafos do mundo reunidos, assim, e eu tava contando essa história para um grupo incrível, assim, os caras todos de 60, 70 anos de idade, fotógrafos do mundo inteiro. E tem um cara que chama Greg Gorman, que é o cara que fotografou todas as celebridades de Hollywood dos anos 70 até agora, né? Então, e ele virou pra mim e falou assim, Gabriel, relaxa, cara. Olha o trabalho que você construiu até hoje, com a idade que você tem. Ainda tem tanta coisa pra acontecer. Take it easy on yourself. Sabe? Ele me deu tá tudo bem. Porque às vezes é isso, né? A gente cria essa insatisfação contínua. Eu vou. E às vezes existe um caminho, né? E o caminho ser mais celebrado, né? Esse passo do hoje ser mais celebrado, né? Mas é muito difícil você, talvez nos dias de hoje, com tanta interferência, com tanto barulho, você sair do automático e poder ter esse processo de reflexão, muitas vezes sair da visão da árvore e vir para a visão da floresta. Você tem algum processo na tua rotina do dia a dia para sair do automático? Vários. Eu acabei ficando muito mais ritualístico, assim, né? Então, eu acordo, eu faço yoga, aí geralmente eu faço uma sauna com uma ducha muito fria depois, e aí deito nesse momento que eu saio dessa combustão, assim, né? O meu corpo realmente medita, e nessa meditação que me caem várias fichas reais de coisas que eu tenho que fazer. E o esporte realmente se transformou em um lugar de muita entrega, assim, para mim, tanto da minha alimentação, né? Acabei há 4 anos atrás me tornando vegetariano, limpei muitas das coisas, então também não bebo, acabei parando de beber, parando de consumir álcool, e todas essas coisas foram me deixando mais vivo, eu sinto, assim, mais, difícil explicar, né? Mais livre dentro das minhas restrições.
Então, quanto mais restrito eu estava nessas questões do foco da minha alimentação, do foco com o esporte, no meu ritual da minha meditação, não consumir bebida alcoólica, como escolher as amizades das pessoas que estavam perto de mim, na minha casa, como eram as conversas que eu estava querendo ter, sobre que assuntos eu quero falar. Tudo isso foi clareando esse lugar para mim de presença, né? De como conseguir celebrar sem ter uma bengala ali do álcool ou, né, uma substância que vai realmente me deixar feliz e me entorpecer, né? Então fui encontrando fórmulas também e não tô falando que é um lugar, né? Não é um lugar que você chega, é um exercício, né? Um exercício que você, para sempre estar lá ou o máximo de tempo possível, você vai ter que se esforçar, né? Não é um lugar de clarevidência ou assim, nossa, iluminação ou, né, eu criei uma forma, eu criei uma rotina para me propiciar mais presença, mais entrega com essa antena, com esse lugar de conexão com a minha verdade, com o meu trabalho. Então eu fui tirando até pessoas profissionais, o meu entorno, pessoas que me desvirtuavam dessa leveza no trato, na existência, que às vezes estavam olhando, né? A equipe está olhando o seu trabalho como mais sucesso, volume, vendas, eu consigo, a gente pode atingir tal e tal número. Isso às vezes está te desconectando do real propósito da sua felicidade, da sua existência. Então, no mundo corporativo, analisar isso, né, com essa poesia, talvez soe como você paga a sua folha, né? Ou tá fácil falar agora que você tá vendendo X ou Y. Mas foram lições que foram me tornando, nem sei se um artista melhor, mas talvez uma pessoa melhor, né? Um ser humano que tá mais integrado com a minha própria missão, assim. A gente tem dificuldades, às vezes, de enxergar essa missão. Quantas coisas a gente não faz porque a gente realmente quer provar para os outros, né? Eu, na minha imagem, ele querendo provar para o meu pai aquela capacidade, ou chegar no objetivo porque ela vai ver, eu vou superar, ou eu vou ter isso, porque com isso eu vou conseguir ter aquilo, e com aquilo eu vou conseguir. E a minha vontade, né? O meu real prazer tem sido realmente se voltar cada vez mais para o ser. Como é que tua voz interna fala com você? A voz que te dá porrada, te acalma, te acelera. É uma loucura, né? É como confiar, né? Como ter fé, né? Fé no desconhecido, fé no próximo passo, fé na incerteza, fé no que o universo tem para propor pra gente. Essa voz, ela tá o tempo inteiro aqui, né? No telefone, no ruído, nas questões da casa, nas questões da sua vida amorosa, nas questões dos seus amigos, nas questões do seu universo profissional. São muitas questões, muitas cobranças, muitas dúvidas. Como silenciar cada uma dessas vozes, né? Trazer a gente para a realidade, entender, né? Eu acho que um exercício muito forte que eu tenho feito, tem me ajudado muito, é um exercício de gratidão. Então, acordo, sento e escrevo 10 coisas pelas quais eu sou grato. Um exercício. Acordo e faço isso de manhã. Você tem um diário que você faz? Um diário. Ele já passou por vários propósitos, o meu diário, né? Tem um livro que eu amo, que é O Caminho do Artista, que ele fala muito sobre essa reflexão diária, né? Se colocar essas coisas do mundo cotidiano no papel para limpar realmente espaço para você poder se conectar com essa sua verdade, né? Então essa sua verdade vai estar onde? Reflexões sobre a sua criação, reflexões por que você tomou decisões assertivas, por que você tomou decisões que foram erradas, quando você se sentiu mais feliz ou quando você se sentiu mais triste e por que aquilo impactou na sua vida. Quando você vai criando clareza sobre esses passos, sobre esses movimentos, você vai integrando, né, o seu propósito e o que realmente eu quero fazer, né? Realmente o que me dá prazer. Então, eu fui criando esses rituais. E esse diário já passou por esses momentos de escrever todas essas fases, mas esse momento da gratidão tem me trazido uma leveza, né? Porque se eu acordo com a verdade, assim, com a verdade dos pensamentos, né? Nós não somos nossos pensamentos. Os pensamentos estão orbitando a nossa mente o tempo todo. Eu preciso produzir mais, eu preciso vender mais, eu preciso dar mais atenção para minha namorada, eu preciso cuidar das minhas filhas, eu preciso ser um pai presente, Todas essas perguntas, essas cobranças, elas estão na nossa cabeça o tempo inteiro. E quando a gente sai do lugar do eu vou cobrar ou eu vou pedir, né? Oh, Deus, me ajude a conseguir tal coisa. E não, eu vou voltar minha atenção para a gratidão do que eu já possuo.
Deus, obrigado pela minha saúde, obrigado pelas minhas filhas, obrigado pela casa onde eu vivo, obrigado por ter construído o meu trabalho e me dado ferramentas para poder me comunicar através da minha arte, obrigado por essa namorada maravilhosa do meu lado, que é uma pessoa que é minha companheira, obrigado, e agora eu vou começar o meu dia. E um ponto que você colocou que para mim me lembrou um conselho que eu tive de uma pessoa que me impactou muito, que ele me deixou a seguinte frase: não acredite em tudo que você pensa. Para mim isso é uma frase muito forte, porque a gente tende a tomar como verdade tudo que passa na nossa cabeça e com base nisso, não só isso nos direciona, mas também faz com que a gente julgue o mundo, o certo e o errado, com base em quanto parece com o que está passando pela nossa cabeça. E aí o ponto que eu queria tentar trazer contigo, como é que você confronta as ideias que vêm na tua cabeça, que eventualmente está aqui e fala assim, puxa, será que é o caminho certo? E talvez ali, puxando até um tempero aqui, a intuição nessa dinâmica. Eu acho que eu só faço mesmo o que eu quero. Sabe, essa é uma frase muito simples, né? Porque existem muitas coisas que passam como ideias e vontades, mas eu só faço o que eu realmente sinto no meu coração. Então isso é o que te traz uma certeza do tipo assim, se eu vou dar esse passo, se eu vou colocar a minha energia, se eu vou transmutar isso de um mundo das ideias para um mundo real, se eu faço, ele agora existe. E eu só faço o que eu quero. Uma coisa que muita gente que está nos escutando aqui, o público aqui do podcast, tem uma predominância de gente do mundo corporativo. E eu tenho certeza que muita gente aqui que está nos escutando talvez se despertou um lado de falar assim, puxa, talvez eu não tive oportunidade, eu não tive tempo, eu não coloquei como prioridade me conectar mais com a arte, seja para apreciar, mas também para eu me desenvolver. Que dicas você dá para alguém que talvez não está nesse mundo, ou está muito distante desse mundo, para dar os primeiros passos e começar a se conectar e compreender, entender? Eu acho que é um estudo da vida mesmo, né? Porque no final das contas, a arte ela é essa transmutação de uma pessoa, de uma história. E quando você se conecta com a história de um artista e você entende o porquê ele produziu o que ele produziu, aquela arte ganha um outro valor, né? Uma outra compreensão, uma outra perspectiva, né? Então, o que eu posso falar é não tente aprender arte pelo objeto final, mas pela história do artista, né? Essa história é uma lição que foi transmutada através de um trabalho. E aquele trabalho é um produto final dessa conversão da existência humana. Por que aquilo quis dizer ou representar aquele artista, né? Qual é a história por trás daquela criação? Então, quando a gente se conecta com esse enredo, ela ganha uma profundidade e um conhecimento sobre a vida. Não sobre arte, mas sobre a existência humana. Puxa, demais. E assim, um ponto que me fez lembrar, e eu queria trazer talvez até um prisma adicional do que você está colocando. Para mim tem uma diferença muito grande entre, trazendo um exemplo aqui que todo mundo vai conectar, entre você assistir um filme e ler um livro. Porque quando você assiste um filme, você está ali naquela sequência prestando atenção em tudo, então você está recebendo aquela mensagem e aquela mensagem ela já está formatada. E aí, por outro lado, quando eu paro para pensar, o livro ele tem algo muito mais fantástico que a cocriação. À medida que eu vou lendo e eu vou dando o meu timing para pensar, para refletir, parte eu vou criando na minha mente. Eu vou também projetando na minha mente. E eu tenho, assim comigo, que a arte também tem muito disso. Tem tudo que o artista traz e depois o que impacta para você e você cocria. Não sei se é a melhor forma de definir aqui dentro dessa dinâmica de como que vai impactar para cada um. Eu queria entender um pouco tua visão nesse aspecto. Eu falei para você, né? Como o artista ele impõe uma visão, uma sensação sobre o mundo e a audiência quer participar criativamente daquilo. A audiência enxerga aquela obra e ela quer dar um input, ela quer dar uma opinião, ela quer dar uma perspectiva que geralmente está conectada com o referencial dela de existência, né? O que ela viveu, o que ela viu, como ela se sentiu quando ela foi impactada com aquela obra, como que remeteu a algum momento especial. Então, a arte não é sobre ter certeza, né? Ela é uma sensação, assim. Não é uma opinião formada, né? Não é é isso. Ela é uma sugestão poética sobre a nossa existência. Como você mantém o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Eu acho que esse lugar que eu tô tentando reverberar mesmo da presença tem sido um mantra mesmo na minha cabeça.
encontrar presença em tudo que eu faço é muito difícil. É um exercício, assim, constante de atenção, né? O Tantra, ele se coloca como isso, né? Ele se define como isso, né? A resiliência da presença, né? A disciplina da presença. Então, como a gente tá presente com os nossos filhos ou tá presente profissionalmente, são exercícios que realmente cada pessoa tem que encontrar, né, dentro de si uma fórmula assim para poder realmente se distanciar do telefone, né? Eu coloco muito o telefone como uma questão porque realmente ele me atrapalha muito, né? Eu sinto que o telefone é uma das questões que mais me gera ansiedade, me gera excesso de informação, me gera desconexão com a minha própria história. Então, eu até fiz uma série em 2016 sobre isso, chama I Am Online, que fala sobre esse sufocamento, né? Os modelos estão enrolados na linha por causa dessa sensação de que a gente está olhando o tempo inteiro a vida dos outros e está trazendo pouco sobre a nossa, né? Está trazendo muito mais comparação, muito mais ansiedade, muito mais uma forma de cobrança consigo mesmo. E, na verdade, a gente é luz, né? E é para dentro que a gente tem que olhar. E como se conectar com esse lugar. Então, meus trabalhos foram evoluindo junto comigo. Eu fui aprendendo com as minhas séries. Eu fui dialogando com elas dentro da minha existência. E tentando chegar nesse lugar. Que eu acredito ser uma forma... Não sei se mais feliz, assim, né? Porque é uma forma mais... Acho que mais sólida, né? Mais tátil, assim, da existência mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu tô guardando, que eu tô doido para te fazer aqui, que, poxa, eu preciso fazer para alguém com o teu perfil. Ô Gabriel, o que é mais importante? Amar ou ser amado? É uma briga doida do ego, né? A nossa sensação de que a gente realmente vai encontrar no amor do outro, né, as respostas para os defeitos que a gente tem em nós mesmos. E eu tive essa epifania nesse momento, assim. Eu tava fazendo uma dinâmica que é uma meditação dinâmica do Osho, né? Ele criou um exercício que ele expande nosso campo de sensibilidade, né? Então, o exercício consiste em 40 minutos de uma meditação ativa. Os primeiros 10 minutos, você passa movimentando seu corpo inteiro, soltando o ar pelo nariz com toda a força. Então, você sopra com toda a força durante 10 minutos. Já causa uma exaustão gigante. Os segundos 10 minutos, você passa gritando e xingando com toda a sua força. Então, você bate uma almofada no chão, colocando você pra solta, fora. você grita, você extravasa toda a sua energia. Você passa os últimos 10 minutos com os braços para cima, batendo o pé no chão esticado, né? Você está de pé e fazendo 10 minutos. Então seu braço queimando, você não aguenta mais ficar com o braço de pé, e você fica com o braço de pé e é o conflito do físico com o mental, e você já tá suado daquela dinâmica de ter passado 10 minutos gritando, 10 minutos assoprando, seu corpo já tá hiperoxigenado, e depois dos 10 minutos com o braço para cima, você para. E aí entra o último bloco da meditação, que aí é a contemplação. Que aí é o momento onde você só sente aquela expansão do campo. E foi muito doido, porque chegou um momento que eu tava sentindo fisicamente o meu campo. Parecia que eu podia tocar nele, assim. E era uma meditação em grupo, então eram 40 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Então, na hora que tá todo mundo gritando, realmente você se enxerga num manicômio. Você fala assim, nossa, olha que loucura que eu me coloquei nesse momento, nessa desconexão com a realidade, né? Olha que doideira humanamente o grito de cada uma dessas pessoas ecoando dentro da sua cabeça e você, ao mesmo tempo, estimulado por aquilo, colocando pra fora. E aí, nesse momento, eu tava com a mão pra cima, assim, suado, sentindo, e caiu essa ficha, assim, como uma pedra no meu colo. Real, assim, uma pedra. Onde é o lugar onde a gente pode depositar o amor de forma infinita, onde ele vai só retornar pra gente cada vez mais. O amor por Deus, ou uma energia que habita a gente e habita todas as coisas. Isso é amor. E quanto mais eu der amor para todas essas coisas que me rodeiam e para mim mesmo, mais presente eu vou estar. Isso é presença. Depositar este amor. E existe uma sensação, porque é doido, parece que é uma frase de para-choque de caminhão, né? Deus que habita em mim, ou essa energia que habita em mim e habita todas as coisas. E quanto mais eu der amor para essa energia, né? Esse amor próprio, mais eu vou receber de volta. Né? Quanto mais eu me cuidar, mais eu me amar, mais eu vou ter amor para dar para as pessoas que estão em torno de mim. Então você pergunta, se é melhor dar ou receber amor? Dar e receber para você mesmo, né? Se você puder entender que neste lugar você vai dar de forma desmedida e você vai receber sempre mais, você vai enaltecer esse lugar da presença.
E aqui eu estou refletindo aqui sobre tudo que a gente falou, a gente tentar fazer um wrap-up disso tudo. Na tua opinião, qual que é o papel da arte na sociedade que a gente vive hoje? Sem a arte não teríamos nada, né? A arte é a emoção, a arte é o sentimento, a arte é a nossa necessidade de transmutação, a arte é uma fuga da verdade, a arte é um universo fantástico, a arte é aquela canção que vai sempre te remeter à sua infância, ou te conectar ao seu pai, ou vai falar com você quando você está com o seu coração partido, ou vai te dar uma resposta quando você precisa de força. Então, sem a arte não existiria nada. E, Gabriel, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, puxa, você tem muitos amigos executivos, empresários e acompanha essa loucura que nós temos aqui no nosso dia a dia. Para a gente fechar esse primeiro bloco, o que você dá de dica ou de recomendação que você gostaria de deixar ali uma pitada aqui de uma provocação aqui para quem está vivendo esse mundo maluco, que a única sensação é que talvez não pertença a ele ou que algo não está bacana, mas ainda está nesse automático. Eu acho que é esse resultado da medida do sucesso, né? A gente acha que o sucesso tá nas coisas que a gente possui e no lado externo, né? No que a gente mostra para os outros como sucesso. E às vezes o sucesso está guardado nesse silêncio, que é esse encontro com a gente. E ele é difícil de explicar, mas ele é um sabor muito diferente da vida, que a gente precisa provar, porque ali existe paz. E é um lugar muito complexo nos dias de hoje, você encontrar paz. Paz no trabalho, paz em casa, paz numa relação. Todas essas questões estão tirando a gente do nosso eixo, trazendo ansiedades, trazendo frustrações por desencontros que a gente está se provocando e a gente está se colocando nessas situações. O quanto que a gente mesmo não está se colocando numa situação que está onerando a gente emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Uma autorresponsabilidade de encontrar esse silêncio, né, dentro da gente. E Gabriel, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Não tem uma pergunta assim. Eu sou um cara sem roteiro. Eu acho que a minha arte sempre trabalhou nesse lugar também. Eu dou o primeiro passo, jogo a tinta e vou limpando e no meio do caminho eu vou descobrindo. Então, eu acho que o que me seduz num profissional assim sempre vai ser uma vontade inigualável de somar e fazer a diferença do seu lado. Quando a pessoa apresenta uma vontade assim, nossa, eu quero te ajudar a transformar, quero embarcar nessa jornada junto com você, eu quero abraçar esse universo, né? Porque eu acho que eu acabei construindo um universo, né? Eu acho que todos nós temos um universo. Quando a pessoa entra dentro desse universo e fala assim, nossa, eu acho que dá pra gente sonhar esse sonho juntos, porque tem um encontro aí, isso pra mim é bem sedutor. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa que fala não vai dar, né? A pessoa que fala, ah, não é possível. Ah, acho que não, hein? Essa pessoa comigo não dá certo, porque pra mim é sempre atrás do impossível. É sempre atrás do não, a gente vai conseguir, a gente vai transformar, a gente vai mudar, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer aquilo dar certo. Eu sou um cara muito do otimismo, assim, sou realmente um cara que olha o copo cheio, assim, e tento enxergar essa existência pra todo mundo estar comigo. Vambora, vamos pra frente, vamos melhorar. Isso é uma criação que eu tive em casa, assim, minha mãe é essa pessoa, assim, ela tem essa força que chega até uma hora que a gente fala, meu Deus do céu, chega, para, tá bom. Então, eu acho que eu tomei isso como exemplo dela e trouxe pra mim. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu tendo a achar que eu sou uma pessoa fácil de conviver, assim. Mas várias pessoas não têm facilidade de conviver com isso. Porque realmente eu sou um cara muito movido pelo entusiasmo, assim. Eu sou... Qual é a palavra? Eu tava fazendo um mapa védico com um cara na Índia esse ano e o cara falou assim, você é muito impulsivo, né? Ele falou pra mim, você é muito impulsivo. E eu sou um cara impulsivo, assim. Eu gosto de viver essa vida sem roteiros. Então, às vezes a pessoa que não tá acostumada com o jogo de cintura de uma vida não tão programada, não... Ah, vai ser isso, depois aquilo, depois aquilo. Meu dia eu tô no carro e eu viro no lugar e eu paro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou... E eu vivo isso, sabe? Tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal. Então, as pessoas que têm dificuldade de assimilar isso, geralmente são as que não gostam muito de mim. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter aqui? Ai, tantas perguntas pra você, cara. Eu queria muita ajuda mesmo para contratar pessoas. Eu tenho muita dificuldade, na verdade, porque eu sinto que tá faltando muito comprometimento assim no mercado, né? As pessoas estão com realmente dificuldade de embarcar nesses sonhos, né?
a gente vive num momento onde cada vez mais a gente está eocêntrico, né? Todo mundo é um centro de um universo nas redes sociais, no seu universo pessoal. Então, comprometimento e esforço de alguém para trabalhar num grupo por um bem maior é uma característica que está cada vez mais difícil de ser encontrada. E outra pergunta que eu amo também é essa clareza, né, que você tem de falar, que eu acho maravilhosa, assim, quando você coloca, né, nesse universo de como estimular e trazer pessoas para o seu time de uma forma positiva, eu fico olhando de fora e falo, meu Deus do céu, como ele faz ser fácil, né, essa parte dessa comunicação. E tem vezes que eu acho que eu, como artista, né, como uma pessoa talvez às vezes mais mental, acho que as pessoas já entenderam, né, as coisas que necessariamente elas não entenderam. Então, eu sou às vezes prático demais, né? Então, eu acho que talvez ser um pouco mais didático, né? Até nessa forma da organização que eu te falei, que as pessoas talvez não se deem tão bem comigo por terem dificuldade de levar a vida nesse fluxo mais... Ah, amanhã a gente vai abrir uma galeria em Londres, então vamos lá. Então, planejamento é muito da intuição do momento, assim, nessa impulsividade. Então, na verdade, eu acabei não fazendo uma pergunta e coloquei várias características suas que eu admiro, né? Obrigado, mas você colocou um ponto aqui que eu não queria perder a oportunidade de explorar aqui contigo. Primeiro, obrigado pelas palavras, mas tem algo que você falou sobre o comprometimento com o time, e para mim isso foi uma reflexão maravilhosa que durante a pandemia, estava no momento de tentar entender para onde o mundo estava indo, qual que seriam as características desse novo mundo, como que seria o impacto no mundo profissional. E naquele momento eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com astronautas e psicólogos da NASA para entender um pouco daquela dinâmica, porque na minha cabeça estava, eles foram os primeiros a trabalhar à distância, né? Que você mandava as pessoas trabalharem no espaço, e aí, tinha uma dinâmica, e aí falando com eles, foi muito interessante que eles falaram assim, Baza, a gente foi o primeiro a trabalhar à distância, mas tem uma grande diferença de vocês, porque primeiro, a gente escolheu estar aqui, segundo, a gente foi preparado para estar aqui, e terceiro, a gente sabia quando voltava. Vocês entraram nessa pandemia, não foram preparados, não escolheram e não sabe quando termina. Mas teve um ponto aqui que sobre o recrutamento dos astronautas, teve um elemento muito forte, que talvez uma das principais habilidades que eles avaliam é a capacidade que a pessoa tem de colocar os interesses do time à frente dos interesses de si próprio. Dificilmente você vai ser aprovado para uma missão na NASA se não tiver isso muito claro. E para mim isso é muito forte, porque no mundo que a gente vive, né, todo mundo centrado em si mesmo, o egocentrismo cada vez mais forte, como é que você desenvolve isso, ou se é que você desenvolve isso? Isso para mim é um elemento fantástico. E o segundo elemento desse insight que eu tive com os astronautas foi que eles me contaram que quando você está numa missão da NASA, você normalmente, quando você acorda, você tem um procedimento, você estava falando de ritual. E qual é o ritual que todos os astronautas têm que fazer quando acordam? Você faz um check para saber como é que você está, um auto-check. E aí você tem duas opções. Ou você oferece ajuda, ou você pede ajuda. Então, se eu estou bem, eu vou oferecer ajuda. Se eu não estou bem, eu peço ajuda. Mas é proibido você estar morno, neutro. Porque a neutralidade é o que mais esconde dentro do que a gente está pensando. Dentro do que a gente está agindo incrível. E das armadilhas. E eu fico pensando assim, puxa, de novo, essa parte que a gente está falando de conectar o mundo da arte, o mundo do esporte, o mundo dos negócios, a gente está falando agora de astronautas, como está cheio de conhecimento aqui que a gente tem uma baita de uma oportunidade de integrar. Esse lugar da neutralidade realmente é o que faz a gente levar a vida no automático, né, cara? Então, a gente se coloca mesmo em questões e movimentos, né? Ah, eu trabalho no meu trabalho porque é o meu trabalho e só dá para ser o que é, e daqui eu vou para esse lugar, e não necessariamente eu preciso querer mais ou menos, né, mas simplesmente não tô pleno no meu sapato, né, e eu acho que existe esse lugar que realmente do amor próprio, cara, quando você entende a sua luz e a sua sombra, a sua dor e a sua vontade, o seu trauma, né, e a sua realidade, e você se aceita, porque se existe uma coisa que o ser humano nasceu para ser, é imperfeito. Imperfeito, né? Então, quando a gente começa a entender e aceitar esses lugares das nossas imperfeições, a gente realmente começa a abrir voz, né? E abrir caminho para se reconhecer, né? Se reconhecer no porquê que eu me coloquei numa determinada situação, por que eu tenho esse grupo de amigos, né? Por que são essas pessoas? Nem sei se estão me fazendo bem ou estão me fazendo mal, mas eu tô aqui, né? Porque senão eu vou ficar sozinho em casa, né? E, de novo, isso está
partindo de uma carência, de uma dificuldade de estar com você mesmo. Por que eu consumo álcool de uma maneira exagerada? Para silenciar, né? Para silenciar uma voz que me incomoda, ou para me tirar de uma realidade que não necessariamente é a que eu mais gosto. Então a gente vai tirando esses elementos do meio do caminho e vai entendendo que existe muita autorresponsabilidade na nossa evolução. E que a única coisa que realmente a gente leva desse mundo é a evolução espiritual. A gente está aqui para construir, contar histórias, transformar, deixar um legado. Mas para a gente mesmo, o que a gente vai levar é a nossa evolução espiritual. O resto a gente vai deixar. Nossa, que aula, adorei. E Gabriel, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou esquisito porque eu sou como eu sou, né? Dentro da imperfeição. Nossa, mas é difícil ser eu também. Não é uma coisa fácil. Eu tô te falando que quando você começa a criar esses espaços, né, dentro de você, você vai se debatendo cada vez mais com as suas crises, com os seus problemas, com as suas verdades ali. E não é um processo fácil. Ele é um processo realmente esquisito, um processo difícil. E existem vários momentos em que realmente a gente oscila, né, cara? Eu falo assim, o cara chegou num nirvana, né? Ele medita todos os dias 2 horas, ele tá, nossa, iluminado espiritualmente, tomou ayahuasca, se conectou com o mundo da natureza. Não, assim, são doses fortes de conexão para viver num mundo real que a gente vive. Como balancear esse universo é muita disciplina. Qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo artístico? Nossa, acho que foram muitos perrengues. Porque quando a gente faz coisa, a gente passa por perrengue. Quando a gente se movimenta, a gente passa por perrengue. E eu acho que a maior capacidade, né, uma qualidade, assim, é saber se adaptar. Então, uma exposição que eu nunca esqueço foi abrir uma exposição em Portugal e tava mandando as obras de Miami para Portugal. E tava tudo certo com o transporte e tal. Achamos um espaço incrível, uma galeria era gigante, a 2.000 metros quadrados. Exposição marcada, e o cara do transporte das obras estava me falando, não, as obras estão chegando hoje, aí as obras chegaram hoje, não, amanhã até meio-dia, com certeza tá aí, não, meio-dia, amanhã, e aí foi chegando, eu já em Portugal, organizando todas as coisas da exposição, e as obras não chegavam, e aí deu 10 horas para abrir a exposição, não tinha nenhum quadro na parede, todas as pessoas convidadas, catering montado, 500 pessoas convidadas. E eu, tipo assim, eu vou embora, vou embora, eu vou sumir, não vou ficar eu lá daqui, recebendo 500 pessoas sem nenhum quadro na parede, né? Porque eu vim aqui para mostrar essas obras, aí não tem obra. E aí a gente conseguiu, em cima da hora, desenvolver um outro processo de impressão. A gente foi numa gráfica que produzia coisas para aeroporto, né? Visual merchandising. E é uma outra velocidade de impressão, é outra qualidade, assim, não é a mesma qualidade do fine art, do jeito que a gente imprime para comercializar as obras, mas foi o efeito que a gente conseguiu resolver. E a gente produziu a exposição inteira em 10 horas, viramos a noite numa gráfica em Portugal, no interior de Lisboa, que a gente foi até lá, imprimiu as obras, carregou tudo para a galeria, pendurou todas as obras e abriu a exposição. E todo mundo amou. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, as pessoas soubessem que eu passei para abrir essa exposição. Isso acontece em vários lugares, né? Acontece em vários momentos em que você vai ter que lidar com clientes de países completamente diferentes, ou vai se dispor a fazer uma palestra. Teve uma situação, esse ano foi muito legal, que eu coloquei um grupo para meditar em Sharjah, no meio dos Emirados Árabes, os sheiks, os fotógrafos, e eu coloquei esse grupo para fazer uma meditação. E durante a minha palestra. Então foi uma situação totalmente inusitada, assim, com um risco absoluto, e eu fui lá e me botei o povo para meditar dentro daquele processo que eu falei que era um processo de autoobservação meu, como eu chegava, né, a encontrar algumas respostas para minhas próprias questões artísticas, como me conectar com a minha pedra, meu propósito, minha joia, né, qual é a minha contribuição para o mundo. E aí eu coloquei aquele povo todo para meditar, sentados, shake, todo mundo de olho fechado e tal, e eu olhando, falando, meu Deus do céu. Olha, cara. Que ousadia. Pô, tudo isso foi pra um livro, hein, cara? Tem história demais. E na hora que acabou, os caras vieram me abraçarem, agradeceram e falaram que choraram e não sei o que lá, porque era uma meditação realmente que levava cada um pra sua criança, pra um lugar muito imperfeito ali, de dor, de sofrimento, de alegria e tal. Uma meditação rápida, assim, mas que, de novo, eu fui lá e só pulei, entendeu? E, Gabriel, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu gosto muito de correr risco. Assim, esse lugar do risco é um lugar que me fascina muito, assim, a pressão me fascina bastante. Então, desde a época em que eu ia para
pra um show e tinha que subir no palco com a minha banda e tal. Aquele momento tinha uma adrenalina, uma pressão, e eu gostava daquele jogo com aquela pressão. Quando eu fui pro estúdio, comecei a fotografar campanha publicitária e pessoas, e tinha uma equipe de 80 pessoas pra fazer uma foto, todo mundo em cima de mim, e eu naquela pressão, eu adorava aquele momento ali, eu sentia uma força maior ali, que eu transmutava aquele medo pra uma potência. E na arte é a mesma coisa, assim, como eu coloquei os meus modelos num lugar de desconforto, num lugar de insegurança, num lugar de é, totalmente fora da zona de conforto, e ali eu trouxe uma força, uma leveza, uma graça no trato, assim. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. As pessoas não estão te dizendo que realmente é preciso ralar o que precisa ralar. Então, o esforço que eu tive para conseguir as coisas que eu consegui foi muito grande, assim. Só eu sei o que eu passei e o quanto eu lutei para ter o resultado. E a gente olha isso de fora e a gente não demonstra isso nas redes sociais ou nos processos. Ah, eu cheguei lá e fiz isso e saiu tal trabalho. Não, ou tive que mergulhar, ou tive que ir em tal lugar e tive que fazer uma viagem, tive que passar tantos dias, né, num retiro, numa busca pessoal de chorar e sofrer ali dores reais mesmo, para chegar naquela luz, naquela verdade que eu queria. As pessoas não te falam exatamente que vai ter esse caminho árduo para chegar no resultado. E não existe nada mais legal do que o caminho. E se ele é árduo, que bom, né, que estão se colocando essas lições na nossa frente. Adorei, adorei, adorei. E que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos para os seus amigos? Eu acho que as pessoas veem, quando você se destaca em alguma coisa, acho que todo mundo tá sempre querendo a fórmula. Eu acho que as pessoas olham pra vocês e falam assim: ah, qual é a fórmula? E nunca houve fórmula e nunca vai existir fórmula. Existe comprometimento e a combinação infinita de fatores. Existe o fator real da gratidão, né? Pelo passo e por você ser quem você é por você ter determinado uma energia para fazer aquilo, a quantidade de tempo que você fez para se tornar ou ter uma excelência naquele lugar que você tem. Existe a sorte, que ela pode ser enxergada como um reflexo da sua gratidão, né? Ou existe o seu karma, o que você deu e o que você vai receber do universo. Existe a nossa abertura para enxergar as coisas que a gente passou como positivas ou negativas, mas como grandes lições e tornam a gente ser o que a gente é. Existe o que está determinado também, que é imponderável e está muito conectado com a nossa espiritualidade. Muito Que bom. traz uma aceitação real, né, cara? De entender que existe o que a gente enxerga, que a gente quer da vida, mas que às vezes a gente precisa virar o prisma e entender o que a vida quer da gente. Entender o que o universo tem para trazer para você. Muito bom, adorei. Que aula aqui. E Gabriel, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu acho que o Nizam é um cara legal. Você já falou com o Nizam? Ainda não, preciso entrevistar o O Nizam. Nizam, acho que ele tá passando por um momento especial, de muita, né, ressignificação. Eu acho que o livro dele trouxe muito insight interessante sobre esse lugar da felicidade e do sucesso também. Coisas que a gente sempre olhou de fora e achou que eram verdades absolutas e que quando você tá no sapato da pessoa que tá lá não é real, né? Muita coisa é fantasiosa dentro desse universo. Mas você pode trazer o Dudu Borges também. Tive o prazer de trabalhar com ele agora na produção de algumas músicas pro projeto do Coletivo Missa, que é um projeto musical que eu ainda tenho. E foi muito legal ver a perspectiva dele sobre esse universo também. É um tema que tem me seduzido bastante, essa coisa do sucesso. Porque eu acho que não é o que a gente imagina, né? Não é a fama, né? Não tem nada a ver com o sucesso. E a felicidade também não está muito conectada a esses dois lugares, né? Existe uma responsabilidade, uma cobrança muito grande que a gente se coloca, né? Quando a gente chega nesse lugar, que realmente é impossível de manter. É impossível de estar sempre no seu melhor, no máximo de exposição, no máximo de venda, no máximo de... Essa pressão, ela não é real. A vida, ela tem o seu vai e vem como o mar, né? Ela tem os seus momentos de altos e baixos. E acho que quando a gente convive com muita gente que vive a fama, vive o sucesso, a gente consegue cavar uma verdade da realidade dos bastidores ali, que é muito interessante. Eu falei do Nizam, né? Eu tô lembrando aqui da Preta Gil também, né? Que a Preta tá passando por um momento muito forte, assim, de ressignificação de tudo. Ela tá superando uma doença, acabou de ser curada de um câncer, e esse momento também deve ser um momento que traz uma reflexão verdadeira da sua existência de um jeito que só estando lá para viver. Eu acho que deve ser uma força e ao mesmo tempo uma leveza, né? Quando a gente é colocado nesse
encontro com a morte, assim, né? Que recoloca todos os pesos, né? E se a gente não pudesse levar nada? E se a gente morresse amanhã, né? E se a gente não tivesse o que a gente tem? Se a gente abandonasse tudo isso e saísse de cena? Como que o mundo continuaria, né? Esse lugar, eu acho que é um lugar que vale a pena a gente pensar, para também trazer leveza. Adorei, poxa, ótimas indicações. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, eu não podia deixar você ir embora sem te fazer essa pergunta, apesar de você já ter permeado aqui em vários pontos. O que é felicidade para você? É muito difícil traduzir a felicidade, né? Porque muitas vezes a gente se mostra feliz, né? Ou a gente interpreta aquilo como um momento de felicidade e aquilo foi simplesmente construído para parecer felicidade, né? E eu acho que a felicidade está num outro lugar desse silêncio mesmo. Está num lugar mais que não parece felicidade, sabe? Existe um outro referencial para essa tal felicidade. Então, se eu te falar que felicidade é presença, com certeza a gente está muito mais feliz quando a gente está presente. Muito bom, adorei. Ó, tem um presente agora, antes da gente encerrar aqui. É um óculos aqui. A Marchon, que é o nosso grande parceiro, mandou um óculos da Ferragamo. Aí eles deram uma stalkeada aí no teu perfil. Aí falaram assim, ó, manda esse aqui. Perfeito, que o Gabriel vai gostar aqui. Caramba, ó. Cara, que presentaço, hein? Pô, bacana. Acho que eles acertaram, hein? Vou botar aqui. Caramba, acertaram muito. Tá maravilhoso esse óculos. Muito legal mesmo, pô. Pronto. Muito bom mesmo. Já vou até ficar aqui de óculos. Terminar a entrevista meio mascarado. Não, mas amei o óculos, cara. Incrível, lente linda, verde, maravilhoso. Legal. Obrigado. E pra gente fechar aqui, Gabriel, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado. Eu tô no meu Instagram, Gabriel Vickbold. Acabei de abrir, na verdade, uma exposição dentro da minha galeria da Vila Nova Conceição, da minha série Brasileiros, que foi minha primeira série, uma viagem da nascente até a Foz do Rio São Francisco que eu fiz em 2006. Essa exposição vai ficar um mês lá em cartaz. Eu estou abrindo um espaço em cima da loja da Fratina, que é uma outra galeria para um outro tipo de público dentro do coração do Oscar Freire. E estou abrindo uma exposição dentro do The Town, no festival, que eu fotografei os principais headlines para falar sobre essa conexão com o divino. Então a série chama Ilumina e fala dessa iluminação do artista, desse momento de amor pleno do encontro do artista com o público. Puxa, adorei. Puxa, obrigado, Gabriel. Faz tempo que a gente tá tentando marcar, mas pô, que conversa legal aqui, pô, tanta coisa que a gente tratou com tanta profundidade. Só tenho que te agradecer aí, muito obrigado mesmo. Obrigado, cara. Valeu!